Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, nesse vídeo, eu estarei contando aqui um pouco do meu testemunho, das minhas experiências espirituais, aonde tudo começou, a promessa que o Senhor fez. Para quem não sabe, desde a minha infância, o Senhor fez-me contemplar experiências espirituais para que eu passasse a entender que o mal existe, os demônios existem e os anjos também. E dentro da minha própria casa, o Senhor fez eu vivenciar uma batalha espiritual para que desde esse início eu passasse a entender as coisas espirituais e soubesse guerrear no mundo espiritual. Então eu cresci em um ambiente onde meus pais não eram cristãos e nisso eu me encontrei dentro de uma batalha espiritual. A minha mãe ficou à beira da morte, mas o Senhor, com a sabedoria e com o seu poder, me levantou como um instrumento para entrar dentro desta guerra espiritual. Meu pai tinha muitos vícios em bebida alcoólica e ele não conseguia largar esses vícios. E por isso nós passamos uma guerra espiritual, uma batalha espiritual muito grande dentro da nossa própria casa, a qual Satanás ele usava de todas as formas, meios para nos afrontar. Até que chegou um certo momento que houve a separação, da qual minha mãe se juntou e teve outra família, formou outra família. E durante todos esses anos, quando eu inteirei 15 anos de idade, o Senhor me resgatou. Eu aceitei Jesus, mas era uma escolha que no instante eu não queria tomar. Não porque eu não queria viver uma vida transformada, uma vida nova na presença de Deus. É porque eu saberia que haveriam coisas que eu precisava renunciar por causa do Senhor Jesus Cristo. E uma das principais coisas que eu sabia que eu teria que enfrentar uma grande afronta, uma grande perseguição, era porque a minha mãe, os meus pais não eram cristãos. Então, quando eu aceitei Jesus, muitas coisas mudaram e principalmente as perseguições eram muitas. As afrontas de Satanás se manifestaram muito rápido para que o propósito de Deus não se cumprisse na minha vida. E eu fui buscando a Deus, eu fui indo nos cultos e todo dia para mim o culto havia uma coisa nova. Porque todos os dias Deus falava de uma forma diferente. Eu sentia a presença do Espírito Santo de uma forma diferente. Então aquilo me fortalecia muito, porque eu precisava levar o Evangelho também para minha casa, mas eu também precisava que Deus me desse força para aquilo. Porque por mais que eu estava na presença de Deus, eu teria que tirar forças da onde eu não recebia, para que eu pudesse me manter na presença de Deus. Então eu comecei a pregar para minha mãe, comecei a convidar ela para ir na igreja e ela estava com o coração endurecido no tempo, mas conforme eu fui pregando, eu fui convidando ela para ir na igreja, eu fui explicando para ela que ela precisava de salvação e assim ela começou a abrir o seu coração para Cristo e também ela aceitou a Jesus, se batizou e para a glória de Deus, ela está servindo a Deus também. Foi então que Deus começou a me fazer muitas promessas acerca do meu chamado, acerca do meu ministério, aquilo que eu iria exercer mediante a sua presença. E o Senhor começou a usar muitos pregadores e muitas pregadoras para me passar recados e profecias que vinham da parte do Senhor, as coisas que iriam se cumprir na minha vida. Até que um dia eu estava na vigília da igreja e ali havia um pregador que tinha sido convidado, que Deus usava ele muito em revelações profundas. E quando ele estava sentado no altar, eu estava sentado na primeira cadeira do lado esquerdo e ele começou a olhar para mim como se ele estivesse tendo uma visão espiritual. Então chegou o momento que ele pegou o microfone para pregar a palavra de Deus e ali ele começou a passar um recado da parte de Deus que ele tinha visto acerca da minha vida. E ele falou assim: na vida dessa jovem da blusa rosa, eu vejo uma grande unção. Eu vejo ela de vestes brancas e uma grande unção o Senhor vai derramar sobre a vida dela. E neste momento, eu não entendi o que poderia ser aquele recado, porque eu ainda não estava da forma que Deus queria. E também a situação da minha casa não estava 100%. Nem todos estavam servindo a Deus. Somente a minha mãe que tinha se convertido, mas ainda faltava pessoas na minha casa para que se convertesse ao Senhor. Então eu comecei a colocar muitas circunstâncias
para que as promessas de Deus, para que aquela unção que Deus tinha prometido sobre a minha vida, não viessem se concluir. Porque havia muitas coisas, muitos impedimentos, e eu não me via fora daquela situação, eu não me via fora daquele cenário. E o tempo foi passando, e eu guardei aquela promessa do Senhor no meu coração, e eu fui buscando a Deus, eu fui orando, fui jejuando, fui louvando a Deus, fui pregando a palavra, e durante este tempo, o Senhor, todas as vezes que eu ganhava oportunidade, o Senhor fazia uma unção repousar sobre mim, que me capacitava na hora, mas depois aquela unção se retirava. Então, quando eu estava louvando a Deus, quando eu ia pregar ou trazer qualquer mensagem para dentro da igreja, o Senhor derramava uma unção muito poderosa, que toda a igreja era manifestada com a glória de Deus. E as coisas eram tão tremendas que acontecia, a glória de Deus era derramada, que eu começava a perguntar a Deus: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Por que o Senhor está derramando do seu poder, se eu ainda não sou aquela pessoa que o Senhor queria que eu fosse? Até que um dia eu cheguei na igreja novamente, e lá tinha outro pregador usado por Deus também. E ele começou a passar para mim um recado da parte de Deus: eu vejo na sua vida uma grande unção que o Senhor vai derramar para você. Seus pés pisarão terras estranhas, e você vai entregar os recados que Deus tem mandado. Nesse dia, eu já estava entendendo o que Deus iria fazer, mas eu não entendia o porquê que aquela unção descia somente na hora que eu estava louvando, que eu estava pregando. E depois o Espírito Santo de Deus foi abrindo o meu entendimento para entender aquilo. Porque nós devemos entender, assim como eu já falei aqui em outros vídeos acerca da unção, que a unção não é entregue para você de mão beijada, na hora. Deus tinha prometido a unção para mim. Mas, antes disso, era necessário eu passar primeiro pelo processo da unção. Então o Senhor estava derramando sobre a minha vida uma unção de testes. E esta unção de teste me capacitava somente àquele momento. O público sentia a presença de Deus. O povo sentia a glória de Deus. O povo também recebia o poder de Deus naquele momento. As pessoas sentiam, mas aquela unção se retirava. Era a unção que capacitava somente na hora. Porque para mim ficar com aquela unção, para mim, habitando em mim, em todas as horas, em todos os minutos, para sempre, eu teria que passar pelo processo. E assim conquistar a unção que Deus tinha prometido. E o Senhor sempre foi me dando direções. O Senhor nunca me deixou sem direções. Quando Deus não me mostrava algo, o Senhor usava os seus profetas dentro da igreja para trazer o recado que Deus queria falar comigo. Então eu não fiquei sem direção na minha caminhada. Tudo foi direcionado por Deus. Eu não fiquei sem respostas na minha caminhada. Tudo Deus usava meios para falar comigo, e quando Ele não tinha um vaso para usar que estava próximo de mim, Deus me mostrava as coisas que iriam acontecer e se eu realmente estava tomando uma escolha ou uma direção certa. E eu fui buscando a Deus, fui louvando a Deus, até que uma vez o Senhor usou outro vaso na congregação e disse para mim: você tem dons espirituais e Deus vai te entregar muitos outros dons espirituais, e as suas mãos irá curar os enfermos. Então, depois disso, eu fui buscando a Deus, eu fui jejuando, porque, irmãos, nós não devemos se precipitar com as promessas de Deus. Nós sabemos que o tempo de Deus, ele é perfeito. Nós devemos esperar a Deus. Nós devemos andar na unção e não na emoção. Então, quando chega o tempo certo, as coisas vão acontecer automaticamente na sua vida. Então, eu fiquei na posição, porque para Deus realizar as promessas na sua vida, você precisa se colocar na posição. Então, eu continuei buscando a Deus, eu continuei renunciando muitas coisas. E o Senhor, chegou um determinado tempo que o Senhor começou a usar pregadores para falar para mim que era para mim impor as minhas mãos sobre pessoas enfermas, que Ele iria curar essas pessoas de enfermidades. Foi então que eu comecei a orar por pessoas com imposição de mão. Eu comecei a colocar em prática essas obras que o Senhor estava requerendo de mim, porque eu esperei o Senhor falar comigo para que, antes de eu realizar qualquer obra para o Senhor,
eu pudesse ter uma confirmação da parte de Deus, para que nada saísse da direção e da boa vontade do Senhor Jesus. Comecei a fazer visita para pessoas, impor minhas mãos sobre aqueles que precisavam de oração, e o Senhor foi operando. E eu comecei a entrar em um nível de oração muito grande. Eu comecei a orar muito, jejuar muito, e isso era constantemente. Então eu comecei a entrar em uma batalha espiritual muito grande. Porque quando você ora muito, quando você jejua muito, muitas batalhas espirituais sobrevirão sobre a sua vida. E nisso o Senhor colocou eu em um nível espiritual. Só que dentro desse nível espiritual, eu comecei a enfrentar uma classe de demônios específicas. E nesta época, eu me lembro que eu passei um bom tempo enfrentando essa classe de demônios, da qual eu não conseguia dormir de dia, eu não conseguia me deitar de noite. Não porque esses espíritos me tiravam sono, mas sim porque eu tinha que estar em constante batalha espiritual. Então, todas as vezes que eu estava em um estado vulnerável, esses espíritos, esses demônios vinham me atacar. E eu tinha que me colocar de joelho, eu tinha que repreender e expulsar esses espíritos que se aproximavam da minha casa, que entravam em batalha espiritual. E eu fui orando às madrugadas, fui enfrentando confrontos espirituais, até que aquela fase espiritual passou. E assim eu consegui avançar outros níveis espirituais. E todas as vezes que eu avançava no mundo espiritual, Deus me mostrava, o Senhor me dava sinais, o Senhor me mostrava em visão essas coisas. E tudo aquilo que estava prestes a acontecer, ou que estava acontecendo, o Senhor me mostrava, Ele dava direções para mim. E eu fui enfrentando muitas outras classes de demônios. Então, quando eu mudei de nível espiritual, aquela batalha que eu tinha antigamente cessou. Aquela classe de demônio foi derrotada. E depois eu enfrentei outro nível espiritual de demônios que eram piores, mas eram diferentes do primeiro, da qual eu recebia constantemente ataques, até mesmo de dia. Eu não podia dormir de dia e qualquer período esses demônios vinham me atacar porque eu estava dentro de uma classe de demônios a qual eu estava enfrentando na batalha espiritual. Então eu fui fazendo muitos propósitos de oração, fui fazendo campanhas, fui fazendo jejum, fui buscando a Deus durante as madrugadas e eu venci muitas tentações, venci muitas coisas que Satanás colocava no meu caminho para me tirar da direção de Deus, para atrapalhar minha caminhada com Deus. E todas as vezes que você vence uma batalha espiritual, você está ganhando méritos no mundo espiritual. Todas as vezes que você consegue vencer um demônio, você está ganhando méritos no mundo espiritual. Você está ganhando tesouros no mundo espiritual. E todas as vezes que eu conseguia vencer essas batalhas espirituais, o Senhor me mostrava, o Senhor me dava direção. Agora você venceu uma classe de demônio, você venceu esse espírito e você vai lidar com outros. Então as coisas foram mudando. E eu fui passando por muitas situações, por muitas provações, fui passando por um processo muito doloroso, até que um dia eu estava orando de madrugada, e nesta oração o Senhor me deu uma visão espiritual. E quando eu entoava louvores a Deus, demônios começavam a manifestar nas pessoas, e eu conseguia ver nitidamente aqueles demônios ali agindo na vida das pessoas. E aquelas pessoas começavam a ficar possuídas quando eu começava a louvar a Deus, porque aquilo que estava em oculto vinha para fora. Então, quando eu tive essa visão espiritual, o Senhor usou outra pessoa, um vaso, que falou para mim: irmã, você precisa se posicionar dentro desta área, porque o Senhor vai te usar na libertação. Então, eu estava buscando a Deus. E o Senhor foi me dando direções de qual área o Senhor iria me usar. Porque tem pessoas que são precipitadas. Muitas das vezes você quer ser usado em uma área, mas o Senhor tem um chamado com você em outras áreas. Então, as coisas de Deus não é forçada. É eu que faço, eu que vou fazer. Não. Deus precisa te dar as direções para que os milagres de Deus, para que as coisas de Deus venham se concluir na sua vida. Então, eu não pedi para que Deus me desse todos os dons. Eu não pedi para que Deus me desse esse chamado de libertação, coisas que Deus quer me usar.
mas o Senhor assim quis fazer a sua vontade. Então eu fui buscando a Deus, e depois de um tempo, essas coisas começaram a acontecer dentro da igreja. Eu começava a louvar e pessoas começavam a ficar possuídas. O Senhor me mostrava demônios nas pessoas que começavam a se manifestar, que até mesmo, muitas das vezes, estavam em oculto, em corpos de pessoas que estavam dentro da igreja, tomando Santa Ceia. E o Senhor começou a me mostrar. E depois de uns anos, eu reencontrei o meu pai. Eu estava orando por ele, para que Deus desse o livramento para ele, e muitas das vezes por ficar muitos anos sem ver, sem ter contato com ele, porque naquela época não tinha essa facilidade de WhatsApp, essas coisas de rede social, para você poder encontrar uma pessoa que você não vê mais. Então o Senhor me deu essa oportunidade, porque muitas das vezes eu pensava que ele não estava vivo mais, mas o Senhor me deu uma grande vitória. Eu consegui reencontrar o meu pai e vê-lo novamente, e ali o Senhor também tinha feito um milagre muito maravilhoso na vida do meu pai, porque, como eu disse, ele era viciado, ele estava ali preso nas bebidas alcoólicas, no cigarro, e ele passou por um processo, ele ficou na mesa de uma UTI, e dentro desse processo, dentro do hospital, ali o Senhor libertou ele dessas coisas, e o Senhor teve um encontro com ele. Então o Senhor, ele fez um grande milagre. Aquilo que eu não esperava acontecer, o Senhor fez. E eu comecei a ler a palavra de Deus muito. Porque quando você prega a palavra de Deus, não existe pregador sem Bíblia. Então você tem que estudar a palavra de Deus. Você precisa estar dentro das Escrituras. E eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu consegui ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Deus começou a se manifestar. Ele começou a abrir os meus olhos espirituais. E quando Deus abriu meus olhos espirituais, eu começava a contemplar uma luz que começava a passar nos versículos da Bíblia. Só que essa luz, ela não era totalmente branca. Ela parecia um cristal exposto ao sol. Tinha um brilho muito forte, essa luz era pequena, mas tinha uma luz muito forte e ela começava a passar nos versículos. Todas as vezes que eu ia ler a Bíblia, eu via essa luz forte. E muitas das vezes em outros lugares o Senhor começava a se manifestar através dessa luz e eu contemplava com os meus olhos. Até que em um certo período eu comecei a pensar que isso poderia ser coisas da iluminação, que eu estava vendo coisas demais. Mas o Senhor começou a me dar outro sinal, porque somente eu vi essa luz, mas eu não contei para ninguém. Eu estou contando aqui para você agora que está assistindo este vídeo, para pessoas do meu canal, mas eu nunca cheguei a contar esse sinal para minha mãe, para minhas irmãs ou para o meu pai, para qualquer outra pessoa, mas eu guardei para mim. Então o Senhor, ele começou a mostrar isso também para minha irmã menor. A irmã pequena, ela era criança, e Deus começou a mostrar essa luz para ela. Até que um dia eu estava na igreja e a minha irmã ficou em casa, menor. E eu me lembro que ela tinha muito medo, por causa que a janela era de vidro transparente, e todas as vezes, às 3 horas da manhã, o diabo aparecia naquela janela, porque eu já pude contemplar algumas vezes, mas ela sempre via que o diabo ficava na janela do nosso quarto, observando nós durante a madrugada. Então ela ficou com muito medo. Foi assim que Deus fez com que ela visse aquela luz que eu estava vendo também. E ela contemplou aquela luz que parecia um cristal. E quando eu cheguei em casa, ela contou para mim: irmã, eu estava com muito medo de dormir aqui porque você estava para a igreja. Então eu comecei a ver uma luz muito forte que apareceu aqui dentro do quarto para me consolar, para que eu não tivesse medo. Então eu já entendi tudo aquilo que Deus estava me mostrando, que não era coisa da iluminação, não era coisas que eu estava pensando que estava vendo, mas era o sinal da presença de Deus, que Deus estava dando um sinal que Ele estava presente para realizar as suas obras, a sua promessa que Ele havia feito para mim. E aquela unção que eu recebia na hora que eu ia louvar ou ia pregar, mas depois aquela unção se retirava, ela me capacitava somente na hora, semelhante àqueles homens que estão descritos ali que na Bíblia Sagrada, em que eles foram escolhidos para ajudar Moisés a julgar o povo, da qual no momento que o Espírito é tirado de Moisés, eles começam a profetizar. Mas depois, nunca mais eles profetizam, porque é uma unção de teste, a unção que capacita somente na hora, mas ela não está presente.
a pessoa não conquistou, ela não adquiriu aquela unção. E quando eu passei pelo processo de Deus, o Senhor me disse: esta unção, ela não vai mais somente repousar no momento que você vai exercer alguma obra para mim, mas essa unção agora é sua e ela habitará em você. Então, quando a unção, ela habita em você, todos os momentos você vai sentir essa unção. Você vai ser movido por esta unção. Você vai andar na unção. Você vai andar na direção do Espírito. Porque a unção é diferente da emoção. A emoção faz as pessoas agirem dentro dos seus desejos. Mas a unção de Deus faz você andar na direção do Espírito. Porque muitas das vezes alguém pode ver: nossa, eu quero ser igual aquele homem, aquela mulher que é um vaso de Deus. Aí aquela pessoa começa a se precipitar na presença de Deus, começa a pegar obras que ela não consegue realizar, coisas pesadas da qual ela não está preparada para fazer. E ali ela acaba se prejudicando com as retaliações, com o despreparo. E muitas até mesmo se desviam porque foram fazer a obra despreparado. Foram expulsar demônios despreparados, foram orar por pessoas despreparadas. E as coisas de Deus nós precisamos entender que existe o tempo certo. Porque andar na unção é diferente de emoção. Então entenda uma coisa: antes de Deus cumprir qualquer coisa na sua vida, haverá momentos difíceis, haverá processos para você vivenciar, haverá perseguições, calúnias, levantes, para que você não consiga alcançar aquilo que Deus tem para entregar na sua vida. Porque Satanás, ele luta demais quando nós estamos prestes a receber uma bênção espiritual ou algo material. Muitos até mesmo que são filhos de pais que são cristãos, que têm esse privilégio de ser instruído por uma família cristã, não valorizam o pai e a mãe que têm. Então, isso é para deixar gravado na sua mente que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque servir a Deus, quando existem muitas pessoas que estão te apoiando e apoiando o seu ministério, é muito fácil. Mas quando nós se erguemos diante de pessoas que não te apoiam, que não te instruem no caminho certo, nós sabemos que haverá uma grande dificuldade, mas dentro desta grande dificuldade sairá uma grande força para que você esteja estruturado na presença de Deus. E coisas sobrenaturais e maiores acontecerão na sua vida por causa dessas dificuldades, que muitas das vezes você pensa que é um empecilho, é um impedimento, mas é o início de todas as coisas que Deus irá realizar no seu caminho. Eu quero deixar essas experiências, esse testemunho para que possa edificar a sua fé em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.